um grande ensinamento aqui nas entrelinhas de todo esse enredo que foi colocado para você nessa leitura inicial. E este grande ensinamento é o que eu quero passar para você no dia de hoje, principalmente para você que talvez ainda não se enxergue como alguém muito próximo a Jesus, alguém que poderia estar mais próximo. Talvez você, no íntimo da sua alma, você faça uma autoanálise da sua própria vida e você possa chegar a essa conclusão, pessoal, de que você ainda poderia estar mais próximo de Jesus do que você está hoje, no dia de hoje. A pergunta que vai ficar no ar, e essa pergunta, ela é praticamente o nosso título, ou tem a ver com o título dessa mensagem de hoje para o seu coração. Perto ou longe de Jesus? Né? Eu vou ler mais uma vez esses versos que eu pedi para a Valentina ler no finalzinho, o verso 37 e o 38. E eu quero que você perceba comigo o que a grande lição do dia de hoje, ela está aqui nos versos 37 e 38. Se você tem uma Bíblia, seria muito interessante que você anotasse isso na sua Bíblia, que embora o relato aqui seja um relato dramático de uma pessoa numa condição espiritual e social totalmente diferente da sua, certamente é diferente da sua, tá? Ninguém daqui está possuído pelo demônio hoje, ninguém daqui, porque se você tivesse possuído pelo demônio, você não estaria aqui conosco, certo? Ninguém aqui está numa situação tão dramática quanto este homem da narrativa bíblica. Mas, no entanto, tem alguma coisa aqui, principalmente nesses versos 37 e 38, que apontam para uma realidade que pode ser a minha, pode ser a sua, tá? Vamos ler o texto, né? Eu coloquei aí projetado, porque nem todo mundo tem uma Bíblia aí nesse momento. Diz a palavra: então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou, ou seja, Jesus então toma a iniciativa de entrar no barco para ir embora. Mas aí a narrativa continua dizendo assim: o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Meus irmãos, este texto aí, ele resume em si toda a humanidade. Todos os homens estão resumidos aqui, de uma maneira figurada, é claro, nesses dois versos, no 37 e no 38, porque aqui tem uma divisão. Eu vou destacar no texto para facilitar a sua compreensão. Olha aqui, ó, o texto agora está destacado. Eu vou ler só o que está em verde, para você pegar de uma forma clara essa divisão aqui, que não é só uma divisão daquele momento, é uma divisão da humanidade em termos genéricos hoje. Diz o texto aí, ó: o povo suplicou a Jesus que se retirasse, mas o homem, ou seja, o endemoniado, que agora é livre, que agora está liberto, ele suplicava-lhe, ou seja, suplicava a Jesus que Jesus o deixasse ir com ele. Você percebe aqui uma divisão clara. O povo manda Jesus ir embora. O homem que fora liberto dos demônios, o homem que fora curado da sua ferida espiritual, e talvez a pior ferida que o homem pode ter, né, uma possessão demoníaca, este homem que é agraciado por Jesus, ele suplica a Jesus: por favor, Senhor, me deixa ir contigo. Pois é, meu querido, aqui já nesse primeiro momento, eu quero dizer para você que este texto aqui, ele resume a história de toda a humanidade, porque ainda hoje existem pessoas que dizem indiretamente para Jesus: Senhor, vai embora daqui. Senhor, vai embora da minha vida. Senhor, eu não quero ter parte contigo.
Senhor, eu não quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Senhor, eu não quero ficar no mesmo lugar onde o Senhor está. No tempo também existem pessoas que ainda têm prazer e querem estar com Jesus. Suplicam, como este homem aqui da narrativa, suplicam para Jesus que o deixe estar com ele. Pois é, meu irmão, meu querido, todos nós, eu e você, nós estamos encaixados aqui em um desses dois grupos. E é por isso que o tema da mensagem hoje é perto ou longe de Jesus. Porque ela já tem uma implicação. Ela já quer dizer para você, ei, e você, aonde você está? Você está perto ou você está longe? Você é mais parecido com este povo que mandou Jesus ir embora? Ou você é mais parecido com este homem que foi liberto, cujo qual suplicava a Jesus que pudesse ficar perto de Jesus, que pudesse estar com ele? Todo mundo, toda a humanidade, em todas as gerações, ela foi dividida, sempre foi dividida entre aqueles que querem se livrar de Jesus de algum jeito e aqueles que querem estar com ele. E sabe de uma coisa? Não existe uma terceira alternativa, tá? Não existe uma terceira alternativa nessa questão de ou eu quero estar com Jesus ou eu quero estar longe de Jesus. Sabe, a nossa natureza como seres humanos, a nossa natureza ela é enganadora. A nossa natureza pecaminosa, ela às vezes nos engana, sabe? Ela tenta evitar, na verdade, você, no seu pensamento aí, isso acontece com todo mundo, essa nossa natureza de pecado, porque todos nós nascemos com uma propensão ao pecado, ao erro, e nós não sabemos de todas as coisas, principalmente das coisas espirituais, a nossa natureza, ela tenta dizer para nós mesmos que existe um terceiro caminho, mas, na verdade, não existe uma terceira alternativa. Ou você está junto de Jesus, ou você está procurando se afastar de Jesus. Porque o evangelho em si, ele é recheado, está recheado de textos bíblicos que mostram, que demonstram para a gente essa ruptura, essa divisão da humanidade. Eu vou ler apenas um para você, que é o Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus, ele vai ensinar o povo, e ensinando o povo, ele vai dizer assim, ó, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Você percebe aqui, é um outro texto bíblico, é uma outra localidade, são outras pessoas, mas o ensino de Jesus, mais uma vez, ele é o mesmo, porque aqui Jesus vai dizer que existe uma porta estreita e uma porta muito larga, e que a porta estreita é o caminho, ou melhor, que a porta larga é o caminho que leva à perdição, e muitos passam por ela. Mas aquela porta estreita, o caminho é apertado, mas é o caminho que conduz à vida. Então, neste texto, fica mais uma vez evidente aqui que a humanidade está dividida, e está dividida em dois rumos. São dois tipos de pessoas que estão indo em direção à vida, pessoas que estão indo em direção à perdição eterna. E a Bíblia não é mentirosa quando ela diz muitos, porque a porta é muito larga. Muitos estão indo para a perdição eterna. E por ser uma porta estreita, num caminho apertado, poucos estão indo pelo caminho que leva à vida. E eu quero que você se reporte mais uma vez ao texto que eu li no início, que é Lucas capítulo 8, porque em Lucas capítulo 8 é muito interessante, porque existe aqui uma correspondência muito grande com esse mesmo texto de Mateus, agora que eu estou lendo para você, porque lá no texto de Lucas, do
do endemoniado, o povo, a Bíblia diz assim, ó, o povo pediu para Jesus ir embora. Muitas pessoas pediram para Jesus ir embora, mas o homem solitariamente pede e suplica para Jesus para que ele pudesse ficar junto com Jesus. Então, às vezes, para a consciência, muitas pessoas tentam criar um terceiro caminho. E pessoal de alma. Eles falam assim, e talvez você já falou assim, ou já pensou assim, ou talvez até pensa assim. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Né? Eu não estou indo em direção ao inferno. Eu não sou uma pessoa ruim. Mas aqui não se fala de pessoa boa ou ruim. Se fala de quem quer estar perto de Jesus e quer caminhar com ele e anda com ele, vive a vida do jeito dele, e pessoas que não andam com ele, que querem que ele se retire, que querem que as orientações dele se retirem, que querem que o estilo de vida de Jesus se retire, que os ensinamentos de Jesus se retirem. Então, nós, às vezes, tentamos criar uma terceira alternativa como uma maneira de aliviar a nossa alma, aliviar a nossa mente, né? Trazer para o nosso coração a ideia de que existe um terceiro caminho, sim, porque eu sou uma pessoa boa, eu posso não estar tão perto de Jesus, mas eu sou uma pessoa boa, e por ser uma pessoa boa, eu vou ter a salvação por causa disso. Mas eu quero dizer para você que esse não é um ensino bíblico. O ensino bíblico divide a humanidade em dois destinos, cujos quais nós já estamos andando. Ou você está andando com Jesus, suplicando a Jesus que esteja sempre perto de você, vivendo com ele, como o gadareno queria viver a partir daquele momento que ele foi liberto, ou você se parece mais com o povo, que dá as suas desculpas para dizer, Senhor, sai daqui, porque o Senhor está nos trazendo problemas. Quero trazer para você o que define a nossa posição. O que define a nossa posição? Como é que eu mostro aonde que eu estou? Que lado que eu estou nessa jogada toda, tá ok? O gadareno, é lógico que eu vou usar como base aqui agora a história do gadareno, mais uma vez, eu não quero sair desse contexto. A história do gadareno liberto mostra pra gente que ele foi liberto dos demônios, ele foi liberto da opressão do mal naquele instante. Mas a Bíblia não fala que ele ficou ou se tornou uma pessoa perfeita naquele momento. Ele só foi liberto dos demônios. Ele só foi... a vida dele, ela passou a ser diferente porque Jesus fez um milagre na vida dele, libertando ele do poder das trevas, do poder do diabo. Ele não, a partir daquele momento, ele não é uma pessoa perfeita, querido. Eu quero que você me entenda isso. Porque a única coisa que aconteceu com ele, e isso define a nossa posição, em que caminho eu estou. Se eu estou pedindo para ir com Jesus, ou se eu estou pedindo para Jesus sair da minha vida. O que define a minha posição é o mesmo desejo que aquele gadareno teve. É o desejo de estar com Cristo. Não é o ser perfeito. Não é porque eu sou perfeito que eu estou do lado de Jesus, não. É o meu desejo de estar com ele que faz com que eu esteja no caminho certo. Eu quero dizer uma coisa para você, se você não tem muito conhecimento da palavra de Deus. Em nenhum lugar do Novo Testamento, o cristão, ele é apresentado como uma pessoa perfeita e como uma pessoa sem pecado, tá ok? É bom que você entenda isso. A Bíblia não diz que o cristão, só porque ele se converteu, ou porque ele resolveu andar com Jesus, viver sob os direcionamentos e ensinos de Cristo, que ele é uma pessoa perfeita, que ele passa a ser uma pessoa irrepreensível em todos os detalhes, minúcias da sua vida. Não. O que diz que uma pessoa, de fato, é uma pessoa que se converteu, é aquela pessoa que expressou o desejo de viver com Jesus, o desejo de mudar o estilo de vida, o desejo de ser melhor. E aí entra, sim, né? Porque todo cristão genuíno, ele não fica mais do jeito que ele era. Não. Todo cristão verdadeiro, autêntico, todo filho de Deus genuíno e autêntico vai mostrar na sua vida uma transformação. Ele vai ser melhor hoje do que ele era ontem. E ele vai ser melhor amanhã do que ele era hoje. Sabe por quê? Porque ele está andando com Jesus.
ele teve, num primeiro momento, o desejo de estar com Cristo, e depois deste desejo de estar com Cristo, Cristo começa a ensinar o coração dessa pessoa, e essa pessoa vai se deixando transformar, e o desejo dentro dessa pessoa de ser uma pessoa melhor vai produzindo um ser humano mais parecido com Jesus a cada dia. Então, o que define a nossa posição, meu irmão, se você está querendo andar com Cristo, ou se você está querendo que Cristo saia da sua vida, o que define a sua posição é o seu desejo de estar com Ele e o desejo de você ser transformado, o desejo de você ser perfeito, melhor hoje do que era ontem. Eu quero, à luz do texto, agora, entrar aqui na ideia dos gadarenos, porque você percebeu no texto que os gadarenos mandaram Jesus embora, certo? Então, qual foi o problema dos gadarenos? Por que eles mandaram Jesus embora? Eu quero aqui, antes de falar sobre esse tópico, eu quero passar um dado geográfico para você. O Mar da Galileia, ele é um mar pequeno na Palestina. Jesus, na sua idade adulta, viveu em Cafarnaum. Ele viveu na margem leste do Lago da Galileia. E os gadarenos, este povo aí, que o texto relata para a gente, estes gadarenos, eles moravam no lado oeste, ou melhor, no lado leste. Jesus morava no lado oeste e eles moravam no lado leste. O lago não era tão grande assim. O lago, ele tinha aproximadamente 15 quilômetros de largura, certo? Então, Jesus era um conhecido, entre aspas, tá? Conhecido desse povo. Esse povo já ouvira falar de Jesus, porque quem mora a 15 quilômetros um do outro, certamente já ouviu falar de Jesus. E eles não só ouviram falar de Jesus, certamente eles ouviram que Jesus era o Filho de Deus, que as pessoas estavam falando por aí que Jesus era o Filho de Deus, que este mesmo Jesus era um homem diferente, diferenciado, era um homem que realizava prodígios, milagres, ele era algo que era transcendental para este povo. E tem uma outra particularidade dos gadarenos que precisa ser colocada em voga aqui agora, que esses gadarenos não eram judeus, certo? Eles não eram judeus, eles eram povos vizinhos dos judeus. Se fôssemos trazer para os nossos dias hoje, eles eram jordanianos, tá? Israel está de um lado, o Estado de Israel está de um lado do Jordão, e do outro lado do Jordão, hoje é o país da Jordânia. Então, é só para você entender esse contexto geográfico, porque quando eu falo de gadareno aqui, não é o povo judeu, não é o povo que tem conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles só sabem a respeito desse Deus. Eles ouvem falar a respeito do Deus, mas é o Deus do povo de Israel, não é o Deus dos gadarenos, tá ok? Então eu quero que você perceba quem eles são, mas eu quero que você perceba também que Jesus está muito próximo deles, porque Jesus viveu a sua idade adulta na cidade de Cafarnaum, né? E nesse período, então, em que Jesus vive sua idade adulta, ele é quase que vizinho dos gadarenos, porque é só atravessar o Mar da Galileia que você estava em Gadara, ou na região de Genezaré, né, que era algumas traduções trazem esses nomes, ao invés de gadareno, traz genezarenos, tá ok? Então, o contexto desse texto vai mostrar para mim aqui algumas semelhanças com relação ao problema desses gadarenos e levando em consideração os nossos dias, a modernidade, as pessoas que vivem hoje, no ano 2021. Porque, acredite, o problema daqueles gadarenos também é um problema de muita gente hoje, que também indiretamente diz assim para Jesus: Jesus, eu não gosto de ficar aonde você está. Jesus, saia daqui. Jesus, eu não quero me aproximar do Senhor, certo? Hoje ainda existe esse tipo de gente, e esse tipo de gente é muito semelhante àquelas pessoas que viviam em Gadara naquele momento.
Então, vamos dar uma olhada aqui, o que aconteceu, qual foi o problema desses gadarenos, que eles, então, pediram para Jesus se retirar da vida deles, do território deles, de onde eles moravam. Primeira coisa foi o medo, porque eles ficaram possuídos de um grande temor. O versículo 35 vai falar isso, que quando esse povo percebeu o que aconteceu, este povo foi tomado de um grande temor. Eu vou destacar aqui uma coisa. Olha, você já viu um endemoniado? Então, eu não sei se você já teve essa... Eu vou até falar, esse desprazer. Porque não tem coisa mais difícil no mundo do que você ver uma pessoa possessa pelo demônio. Eu não estou falando uma pessoa oprimida pelo demônio, que tem diferença. Uma pessoa oprimida pelo demônio, o demônio não toma conta do corpo dela. Agora, uma pessoa possessa pelo demônio, o diabo toma conta do corpo dela. E o diabo acaba com o corpo da pessoa também. Eu já tive momentos na minha vida que eu participei, né, visualmente falando, de libertação de pessoas possessas pelo diabo. E é uma situação que realmente causa temor. Se você não é uma pessoa que está de verdade mesmo muito firme com o Senhor, você vai ter medo dessa situação. Essa situação causa temor. Aquele povo ali, pelo menos boa parte deles, ou uma pequena parte deles, eles viram o que aconteceu com aquele homem antes da libertação. Eles sabiam quem era aquele homem. A Bíblia não esconde. Ele vivia nos sepulcros. Ele vivia nos cemitérios. A Bíblia diz que ele andava nu. Ele causava espanto na sociedade. As pessoas sabiam quem ele era. E aí, de repente, numa hora para outra, agora eles veem, aquelas pessoas, os gadarenos, olham para aquele homem sentado, quieto e vestido. A minha tradução na Bíblia traz que ele está vestido agora. Ele está diante de Jesus, calminho, calminho. Ele é uma outra pessoa. Todo mundo fica espantado com esse negócio. E o povo fica com medo de Jesus, porque foi Jesus que libertou aquele homem do poder de Satanás. Meus irmãos, todo milagre, todo sobrenatural tende, num primeiro momento, a nos causar temor. Até os próprios discípulos. Quando os discípulos estavam no mar, no mesmo mar da Galileia, quando aquela grande tempestade aconteceu, e eles foram acordar Jesus, eles estavam morrendo de medo. E também quando Jesus levantou, deu uma bronca neles, dizendo que eles não tinham fé, foi até a proa do barco, e ele repreendeu o mar, e ele repreendeu o vento, e tudo se acalmou. Os discípulos ficaram com medo do milagre. Pois é, o sobrenatural, ele gera medo nas pessoas, sim, irmão. E até mesmo o poder de Deus gera um certo medo para quem está um pouco longe do Senhor. E esse pessoal aqui, eles estão longe de Deus. As pessoas que estão longe de Deus, elas têm uma tendência natural a ter medo do sobrenatural, a ter medo do poder do Evangelho, a ter medo do poder de Jesus. Eles escutam histórias sobre as transformações que Jesus fez na vida de outras pessoas. E estas histórias, elas trazem, às vezes, algum temor. E esse temor é um negócio tão interessante, porque o diabo, ele usa até mesmo este temor que o ser humano tem, o temor da divindade, o temor do sobrenatural. O diabo usa, ele fala assim pra gente, ó, esse negócio de Deus para você é meio complicado. Ei, você vai perder o controle da sua vida. Olha, você vai perder o juízo, você vai perder a razão. Você pensa bem, esse negócio não é para você. Às vezes o diabo ele vai fazer isso com você. Ele vai tentar usar esse medo que você tem no fundo da alma do sobrenatural, esse medo de Jesus, do poder de Jesus. O diabo pode fazer com que esse medo faça com que você também diga para o Senhor Jesus, ou para qualquer coisa que aponte para Jesus, você diz assim, olha, eu não quero isso para mim.
esse negócio é demais para mim. Gente, nós somos pessoas que dependemos muito da graça de Deus, porque nós temos medo, sim, temos medo da divindade. Temos tanto medo da divindade que alguns charlatões religiosos usam esse medo para fazer com que a gente não se aproxime de verdade, da verdade absoluta do Evangelho, meu querido. A segunda coisa que foi o problema desses gadarenos, e que também é o problema de muitas pessoas hoje, foi o senso de culpa dessas pessoas. Eles, os gadarenos, eles tiveram, como um segundo momento, certamente aí, um senso de culpa muito grande, porque eles sabiam que eles viviam de uma forma que não agradava ao Deus de Israel. Eles não estavam vivendo debaixo das leis do Deus de Israel, certo? É bom que você perceba isso. Os gadarenos não são israelitas, os gadarenos não seguem a lei de Deus naquela época. Os gadarenos, então, eles passaram por um momento difícil, porque pensa bem, ó, você não segue a lei de Deus, e de repente aparece na sua casa, aparece na sua aldeia, o cara que todo mundo está falando que é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele faz um milagre fantástico, sobrenatural, e todo mundo vê, não tem como negar, não tem como dizer que ele não é alguém sobrenatural, um Filho de Deus mesmo. Aí faz a conta comigo. Esse povo olha para Jesus, esse povo fala, todo mundo está falando que esse é o Filho de Deus, e realmente ele vem aqui, ele liberta o pior dos piores aqui da nossa sociedade, e todo mundo está vendo que agora o cara está curado, sarado, perfeito aqui diante de nós. E agora, então, o que vai no fundo da alma desses gadarenos? Olha, realmente, é o Filho de Deus que está aqui entre nós. Se o Filho de Deus existe e está entre nós, Deus também existe. E se Deus existe, nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós faríamos. Porque aquele povo, ele não tinha o Deus de Israel como seu único Deus. Aquele povo, eles não cumpriam as leis do Antigo Testamento. Aquele povo não tinha nada a ver com Deus. E, de repente, o Filho de Deus se revela para eles. Aí eu vou perguntar para você, você acha que naquele momento, então, eles não vão sentir no fundo da alma o peso da culpa? Por quê? O peso da culpa, ele vem porque naquele momento fica claro para eles. Olha, Deus existe, o Filho de Deus veio aqui, nos fez uma visita, mostrou o seu grande poder, e isso implica em que nós estamos vivendo uma vida fora do padrão deste Deus. E nós, então, somos culpados. Pois é, uma aproximação de Deus na nossa vida traz para nós um senso de culpa muito grande. E isso não é coisa só de pessoas ruins. Olha, eu quero levar você para um outro texto da palavra, que eu não vou colocar aqui, eu quero que você marque na sua mente aí, depois você vê lá, Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Pedro, o apóstolo Pedro, no início do seu ministério, quando Jesus se aproxima dele para chamá-lo, o Pedro vira para Jesus e fala assim para Jesus: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois é, o senso de culpa, meu irmão, meu amigo, também nos traz problema. Quando a gente sabe que a gente é culpado, quando a gente sabe que a gente está devendo para Deus, a gente tem o mesmo problema que os gadarenos tiveram, porque eles pediram para Jesus se retirar, porque de verdade mesmo eles se sentiram mal, porque o medo gerou a culpa e a culpa gerou juízo, porque sempre quando a gente se sente culpado, a gente se julga, nós nos julgamos, e a gente entra num estágio que a gente não quer entrar, que é aquela história de você se sentir devendo.
É muito ruim para a gente se sentir devendo, principalmente para Deus. Pois é, os gadarenos, eles mandaram Jesus embora. Sabe o que eu olho para isso e enxergo a modernidade, eu enxergo os dias de hoje? Ninguém, nem eu e nem você, de verdade mesmo, a gente não gosta de nada que nos torne infelizes ou miseráveis. E se alguma coisa me traz um sentimento de culpa, eu quero me livrar dela rapidinho. É isso que os gadarenos fizeram. Jesus, a presença de Jesus, o poder de Jesus, a vida de Jesus ali no meio deles, fez com que eles se sentissem culpados, dignos do juízo de Deus. E aí é fácil, e isso psicologicamente é fácil de entender. Nós nos livramos, irmãos, de tudo aquilo que nos deixa infelizes ou com um sentimento de miserabilidade. A gente se livra. Foi isso que eles fizeram. Eles falaram para Jesus assim: Jesus, vai embora daqui. Não tem outra coisa. A terceira coisa que foi o problema dos gadarenos, e por isso que eles mandaram Jesus embora, foi porque eles contabilizaram somente as supostas perdas nas suas vidas. Bom, eles perderam financeiramente. O texto vai dizer que os espíritos imundos, ou seja, os demônios que saíram daquele homem, e a Bíblia não esconde, dizendo que era uma legião de demônios, que os demônios que saíram daquele homem, eles entraram nos porcos. Aliás, diga-se de passagem aqui, que tem um detalhe nesse texto que vale aqui uma vírgulazinha, um parêntese. Você percebeu que os demônios pediram autorização para Jesus para irem para os porcos? Você percebeu isso? Isso é para mostrar para você que o diabo e os seus demônios, eles não podem fazer nada, se Deus não permitir. Porque toda a autoridade neste mundo está debaixo dos pés de Cristo e de Deus Pai. Tá ok? Então você percebe que os demônios pedem autorização e os demônios entram naquela manada de porcos e a manada se precipita num despenhadeiro, cai no rio ou no lago e todos eles morrem afogados. Pois é, eis aí um outro problema dos gadarenos. Eles olharam para aquela situação e eles falaram: olha o quanto de dinheiro, olha como a nossa economia regional foi afetada quando esse Jesus pisou na nossa terra. Jesus pisou, libertou um homem, mas nos trouxe um grande problema. Então, eles contabilizaram só as perdas. Eles não pensaram em eventuais, possíveis lucros de terem Jesus junto com eles, de chamarem Jesus para estar com eles, de viverem uma vida sob os ensinamentos de Jesus, de viverem uma nova vida, uma nova expectativa de vida, diferente. Não, eles só contabilizaram as perdas. O que eu vou perder se Jesus entrar na minha vida? Se Jesus entrar na minha família? Se Jesus entrar na minha sociedade? Talvez eles pensaram o seguinte: agora nós perdemos os porcos. O que será que nós vamos perder se esse cara continuar aqui com a gente? O que mais nós podemos perder? Certo? Pois é, eles contabilizaram somente as perdas. Por que eu coloco aí que eles contabilizaram somente e as supostas perdas? Porque pode ser que eles não viriam a perder mais nada com a presença de Jesus. Por isso que eu coloco supostamente. Pode ser que aquela perda econômica fosse a única perda que eles iriam ter. No entanto, eles contabilizaram, né, as outras possíveis. E só contabilizaram o ônus e não o bônus de ter Jesus ao lado deles. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso também tem a ver com a gente, irmãos. Porque tem muita gente também que prefere dizer para Jesus: Jesus, não entre na minha vida. Jesus, não entre na minha casa. Jesus, não mude a minha história, porque eu vou perder muito com isso. Eu vou perder. E eu não estou falando de dinheiro. Talvez antes de você se converter, você tinha muito medo no seu coração
de que a vida com Jesus fosse uma vida monótona, chata, ruim, uma vida medíocre, porque é isso que está no imaginário popular, que todo mundo que serve a Deus e que segue a Deus é uma pessoa medíocre, mediana, uma pessoa abaixo da média, uma pessoa que não tem ambição na vida, uma pessoa que vive abaixo da linha da alegria. É isso que está no imaginário popular de muita gente por aí. E essas pessoas, elas olham e pensam que se elas chamarem Jesus para viver com elas, a vida delas vai ser uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida sem alegria plena. E eu e você que já entregamos a vida para o Senhor, nós sabemos muito bem que vida com Jesus não tem nada a ver com isso. Vida com Jesus é uma vida plena, de alegria, de satisfação, de felicidade genuína no fundo da alma, vida de prazeres, sim, vida de bem-estar, bem-estar social, bem-estar familiar, bem-estar emocional, mas isso é quem já experimentou a graça de pedir Jesus, para Jesus vir morar na vida dele e tomar conta da vida dele. As pessoas que não fizeram isso, como os habitantes de Gadara, os gadarenos, eles contabilizaram as perdas, ficaram pensando em tudo que podia dar errado se convidassem Jesus para ficar. E eles, por fazerem isso, eles mandaram Jesus embora. Olha, essa é a explicação da loucura desses gadarenos e de muitos hoje. Os gadarenos, eles viram apenas a primeira obra, a primeira metade do evangelho. E antes que o Senhor Jesus tivesse a oportunidade de lhes mostrar a outra metade, ou seja, o lado bom, o lado glorioso, eles pediram que Jesus se retirasse. Eles só enxergaram a metade do evangelho. Porque a primeira metade do evangelho é realmente um tempo de cura. É um tempo de libertação, é um tempo onde você é transformado, é um tempo onde Jesus cura suas feridas. Mas a segunda metade, e curar a ferida, meu irmão, dói, não dói? Dói. Curar a ferida. Mas a segunda metade do evangelho é viver uma vida plena e abundante do jeito que Jesus prometeu para nós. Mas esses gadarenos, assim como muita gente hoje, talvez até você, não entregou a vida para Jesus ainda, porque ficou só contabilizando. Se eu, então, entregar minha vida para Jesus e pedir para ele direcionar o meu mundo a partir de então, os meus familiares vão olhar torto para mim. Você está contabilizando perda? Você vai falar assim, poxa, eu tenho muito dinheiro, mas o dinheiro que eu tenho, eu mesmo sei, eu sei muito bem, que é fruto das minhas falcatruas. Eu vou ter que parar com as minhas falcatruas e vou ter que perder dinheiro. Eu vou ter que parar de mentir para os meus clientes para eu conseguir vender. É isso que vai ter que acontecer comigo. Se eu entregar minha vida para Jesus. Quando você está pensando assim, você está pensando exatamente como os gadarenos. Você está pensando nas supostas perdas. E realmente vão haver algumas coisas na sua vida que você vai ter que perder mesmo. Porque uma pessoa que entrega a vida para o Senhor, ele começa a ser uma nova criatura. Se ele era um mentiroso até ontem, ele vai começar a entender que ele precisa abandonar a mentira. E quando ele começar a abandonar a mentira, ele vai perceber que as vendas dele, que antes bombavam por causa da mentira, agora, quando ele fala a verdade, as vendas vão baixar um pouco, a comissão vai baixar, o dinheiro vai entrar menos. Isso é perda, é verdade. Mas é uma perda que vale a pena, porque o outro lado do evangelho, Deus vai abrir outras portas para você que você não tem nem noção de que ele é capaz de fazer. Agora eu quero levar você a compreender que muitos hoje, eles estão nessa situação aí. Eles têm. Qual era o problema dos gadarenos? Medo, culpa e perdas. Talvez você esteja nessa. Até hoje você esteja nessa. E não teve coragem de dizer para o Senhor, entra na minha vida, Senhor. Muda a história da minha vida. Eu quero ir contigo. Eu quero fazer igual esse cara. Onde o Senhor for, eu vou.
Ou melhor, onde eu for, eu peço que o Senhor vá comigo. Como é que a gente torna evidente? Como é que fica claro para as pessoas que nós queremos que Jesus se retire? Bom, se você não aceita, se você diz deliberadamente para Jesus igual aos gadarenos, isso é claro que é uma evidência clara. Quando você diz, Deus, não dá para ir com o Senhor não, vai embora, eu vou ficar aqui sozinho. Mas tem algumas outras coisas que eu quero fazer você para pensar, fazer você pensar. Talvez até mesmo você, que é uma pessoa que é religiosa, que está na igreja, entre aspas. Uma experiência de quase conversão, por isso que o quase está entre aspas, porque não existe quase conversão, tá? Mas eu vou colocar aqui uma experiência de quase conversão. O que é uma experiência de quase conversão? É quando você ouve a voz de Deus, você compreende exatamente a voz de Deus, o Espírito Santo fala com você, mas você ainda titubeia. Com isso, quando isso acontece com você, você está evidenciando que você quer que Jesus não entre na sua vida. E se você está dizendo, Jesus não entra, lembra que só tem 2 caminhos, se você não pede para Jesus entrar, ele continua fora. Ele vai viver a vida dele, certo? Só tem 2 caminhos. Então, uma experiência de quase conversão é isso. É uma evidência de que Jesus ainda não está dentro de você, e então, indiretamente, você está dizendo para o Senhor, Senhor, se retira. Outra coisa, pessoas que permanecem na periferia da igreja. O que são essas pessoas? São pessoas que estão evidenciando que ainda não pediram que Jesus entre verdadeiramente na vida delas. Porque elas estão perto da igreja. Eu chamo essas pessoas de amigos do evangelho. Eles já conhecem o evangelho, sabem acerca de Jesus, já ouviram falar de Jesus, talvez tenha até a sua religiosidade. O que é religiosidade? Vai à igreja. Ele vai à igreja, ele faz um ritual, e depois ele volta para casa, mas ele vive a vida do mesmo jeito, ele continua sendo uma pessoa que não anda segundo os direcionamentos do evangelho, ele está na periferia, e o que mais tem no mundo hoje é até, entre aspas, pessoas que se dizem evangélicas, mas estão na periferia da igreja, eles vão quando dá, eles fazem quando é possível, eles não se sacrificam em nada, pelo reino, pela obra salvífica de Cristo. Eles estão apenas perto, mas eles não estão ainda evidenciando de uma forma plena que Jesus é o dono da vida deles. É o dono, que o que Jesus quer fazer, eles estão fazendo, que onde existe interesse do reino de Deus, eles estão envolvidos, eles estão apenas na periferia. Isso é evidência clara de pessoas que estão ainda dizendo para Jesus, Senhor, se retira daqui, porque esse negócio é muito difícil para mim. Outra coisa, ignorando a voz do Espírito Santo com relação à transformação, ainda dentro dessa mesma categoria de gente. Pessoas que eles vão à igreja, eles ouvem a palavra propõe transformação, mas eles ouvem e eles ignoram esta voz, porque o Espírito Santo ele vai ser pontual com a gente. Se você tem problema em alguma área, o Espírito Santo ele vai trabalhar em você naquela área. Ele vai dizer assim, você precisa abandonar esse negócio aqui. O Espírito vai falar isso com você, porque ele é vivo, ele sabe da sua vida. Ele quer te dar uma vida melhor, e por isso ele diz para você, abandone isso aqui, mas você ouve e ignora a voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes o Espírito Santo vai falar para você, abandone este hábito que você tem é um hábito prejudicial, isso está causando problemas para você, problemas para sua família, problemas para sua comunidade. Você ouve o Espírito Santo falar com você, mas você ignora. Às vezes o Espírito Santo vai até dizer para você, abandone determinada pessoa, porque esta pessoa, cuja qual você anda com ela, esta pessoa, ao invés de ser uma bênção na sua vida, essa pessoa é uma maldição na sua vida. Essa pessoa está levando você a errar. Essa pessoa não é boa para você. Diga-me com quem você anda, que eu direi quem você é. As más companhias corrompem os bons costumes. Em alguns momentos, a voz do Espírito Santo vai dizer para você, abandone essa pessoa, pare de andar com esse tipo de gente. Você ouve a voz do Espírito, mas você ignora essa voz.
Quando você faz isso, você torna evidente para todo mundo que está ao redor e para você também, que você está pedindo para Jesus se retirar da sua vida. Ou quando as coisas do reino são vistas por você como um peso e não como uma bênção na sua vida. Porque quando você olha para as coisas do reino, o que é as coisas do reino? É você ser uma pessoa que se importa com as coisas de Deus, que investe a sua vida, o seu tempo no reino de Deus, que envolve a sua família no reino de Deus, que dá o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem no reino de Deus. E você faz aquilo, faz com prazer. Quando você faz aquilo que Jesus disse, busque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e as coisas concernentes à justiça de Deus, e as outras coisas Deus vai acrescentar. Quando você faz isso, você evidencia que Jesus está próximo, está dentro de você. Agora, quando as coisas do reino para você são encaradas mais como um peso do que uma bênção, peraí, ir na igreja 2, 3 vezes na semana, não, isso é um peso na minha vida. Não, ter que acordar de manhã na terça-feira para ir orar, não, isso é um peso na minha vida, eu não aguento esse negócio, não dá. Não, culto online de novo, escola bíblica para aprender, eu já sei tudo, isso é um peso na minha vida, eu não quero. Não, PGM, ter que ir no meio da semana, congregar com os meus irmãos, não, isso daí é muito complicado, eu não aguento, eu não quero viver desse jeito. Meu irmão, quando você tem isso, quando você contabiliza as coisas de uma forma com que você vê as coisas do reino como um peso na sua vida, me desculpa, mas para você, para mim, você está evidenciando que está dizendo para Jesus, Jesus, se retire da minha vida. Não quero ter parte com o Senhor. Porque tudo isso que eu falei diz respeito a pessoas que ou priorizam o reino ou pessoas que vivem à margem, à periferia. Quero começar a caminhar para o final aqui e mostrar para você o que motivou o homem, o gadareno, liberto por Jesus. O que motivou ele a querer ir com Jesus. Não se esqueça do texto. A Bíblia diz que ele, enquanto o povo dizia, Jesus, retira-se daqui, e Jesus já está subindo no barco para ir embora, a Bíblia diz que o gadareno suplicou a Jesus, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir onde o Senhor está. Eu quero ouvir a tua orientação. Eu quero viver do seu jeito. A Bíblia vai dizer isso. E eu quero mostrar para você aqui o que motivou esse homem a fazer isso, porque isso tem que ser o que motiva o meu coração também, né? O seu coração também. A primeira coisa que eu enxergo foi o senso de gratidão que aquele cara teve com relação a Jesus. Só ele, mais ninguém sabia quem ele era, aonde ele vivia, como ele vivia. Gente, a situação desse homem era dramática, um dos relatos mais dramáticos na Bíblia, um cara que mora nos sepulcros, um cara que anda nu, um cara que tem uma força capaz de arrebentar correntes, um cara que atormenta uma sociedade. Você imagina só, este homem, quando os demônios davam uma folga para ele, quando talvez ele voltava ao seu estado normal, imagina o que ele não sentia no coração. E ele é liberto pelo poder de Jesus. Esse senso de gratidão faz esse homem querer ficar com Jesus. Senso de gratidão. Segunda coisa, ele tinha consciência, e só ele, mais ninguém, da impotência dele mesmo diante do seu inimigo. Quem era o inimigo deste homem? Eram os demônios. E ele sabia muito bem que ele não tinha como lutar contra os demônios. Ele passou a vida inteira sendo atormentado pelos demônios, ou pelo menos uma boa parte da vida, porque a Bíblia não fala quando é que os demônios entraram na vida deste homem. Certamente não foi no seu nascimento. Não. Foi no decorrer da sua existência. Certo? Mas ele, mais do que ninguém, sabia que ele não conseguia se livrar daquele negócio. E, de repente, aparece o Filho de Deus na vida dele e diz para ele assim, olha, você está liberto. E só pelo poder da palavra, aquele homem está liberto dos demônios. Ele sabia muito bem da impotência dele diante do seu inimigo, diante do seu adversário. Ele, provavelmente,
Ele tinha muito medo da condição anterior da vida dele. Ele tinha muito medo. Toda pessoa que entrega a vida para Jesus tem isso no coração. Medo de voltar a ter uma vida desgraçada, como tinha antes. Todo mundo tem. Todo mundo que é liberto, ele sabe da impotência diante dos problemas. Esse homem se sentia impotente. Certamente ele perguntou aí na mente dele, durante aqueles poucos minutos, poucos momentos ali, como é que vai ser meu amanhã? Será que quando Jesus entrar nesse barco e for embora, eu vou continuar liberto? Ou os demônios vão voltar e vão tomar posse da minha vida de novo? Como que vai ser? Essa consciência de impotência levou esse homem a querer ir aonde Jesus estava. Eu e você, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, que nós estamos vivendo e travando neste mundo tenebroso uma batalha espiritual. Estamos na mesma condição, entre aspas, daquele homem. Nós também precisamos lutar contra as hostes e os poderes espirituais das trevas. Mas nós que somos mais maduros, nós já enxergamos o poder de Deus na nossa vida. Nós já sabemos que é Ele que nos livra do mal e que nós continuamos impotentes. Mas é por isso, meu querido, que eu continuo de som do meu. É por isso que eu não saio dali, porque eu sei quem eu sou, eu sei da minha impotência, do mesmo jeito que aquele homem de Gadara sabia da sua impotência. Por isso que ele quis ir com Jesus. E é por isso que eu também hoje, e eu tenho certeza que muitos de vocês também, sabem da impotência e sabem que nós dependemos da graça e do poder de Deus para permanecermos em pé. A consciência da própria fraqueza e da força do inimigo é que leva as pessoas a estarem ou quererem estar com Cristo. E a terceira e última coisa que eu enxergo aqui naquele homem livre foi a compreensão de que Cristo, e somente Cristo, poderia mantê-lo livre. Dar para ele um amanhã seguro. Cristo para ele era a segurança da vida dele. É por isso que ele queria ir com Jesus. É por isso que uma pessoa salva, liberta por Cristo, ela tem o desejo de estar com Cristo. Ela tem o desejo de conhecer melhor a Jesus. Ela tem o desejo de querer fazer as coisas que Jesus diz para ela fazer. Ela quer estar com pessoas que também estão seguindo a Jesus. Porque ele sabe que aquele ambiente ali é um ambiente favorável e bom para ele. E ele quer estar com pessoas que, igual a ele, também são dependentes desse Jesus. Foi isso que levou o gadareno a pedir para Jesus: Senhor, eu quero ficar perto do Senhor. Perto e longe. Perto ou longe. Eu vou fazer a pergunta para você: aonde é que você está? Você está perto ou você está longe desse Jesus? Eu quero levar você a compreender que tem algumas coisas que eu disse aqui no decorrer dessa mensagem que vão levar você para longe de Jesus, ou vão pelo menos fazer você se livrar de Jesus. E quais são as coisas? É o medo, é a culpa e a contabilização das perdas. Você quer continuar vivendo com medo, com culpa e contabilizando prejuízo na sua vida? Ou as pessoas que estão perto de Jesus são pessoas que têm gratidão no coração por aquilo que Jesus fez, têm um sentimento de impotência, é verdade, e é por isso que querem ser protegidas por Cristo, mas são pessoas libertas. Olha só as 3 contra 3: medo, culpa e perda. E do outro lado, gratidão, sentimento de impotência e liberdade. De que lado você quer ficar? Aonde é que você está? Jesus está dentro de você? Porque a Bíblia diz que no contexto do Novo Testamento e no contexto que nós vivemos hoje, ou Deus está dentro de nós ou ele está fora de nós. Porque todos nós
que um dia entregamos nossa vida para o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, a personificação de Deus aqui na terra, espiritualmente falando, vem morar dentro de nós. Ele está dentro de nós, está conduzindo a nossa vida, está dizendo o que nós precisamos fazer, para onde nós devemos ir, como devemos ir, de que forma nós devemos ir. Ou ele está dentro de você, ou ele está fora. A pergunta que eu deixo para você hoje é: você está perto ou você está longe desse Jesus?